Graça e paz. Esse vídeo é dirigido aos alunos do curso Novo Testamento, livro por livro, da Primeira Igreja Batista em Paranaíba. Nós estamos dando continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse é o terceiro vídeo, nós vamos iniciar a partir do capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios. Esse capítulo 8, ele fala sobre a carne sacrificada aos ídolos. Ele inicia falando sobre o conhecimento. Mais uma vez, o Paulo advertindo aqueles irmãos da igreja aos Coríntios sobre o orgulho do conhecimento. Então, pelo contexto, percebe-se que uma parte dos irmãos entendiam que não poderia comer carne, porque não se sabia se essa carne que vendia no açougue, no comércio, eram carnes sacrificadas a ídolos. Por que acontecia? Lá em Corinto havia vários templos de ídolos, Deus Apolo, Deus Afrodite, conforme nós falamos nos primeiros vídeos. Então as pessoas que eram os idólatras levavam um animal de boa qualidade, o melhor animal, como era a dedicação aos deuses, aos ídolos, e eram divididos em 4 partes. Uma parte era para ser queimado, dedicado aos ídolos. A outra parte era para o sustento do sacerdote lá daquele templo, e uma outra parte para o sustento do templo, e finalmente a quarta parte era devolvida ao adorador. Ele poderia fazer uma orgia, um banquete ali no templo e comer ali mesmo, com a sua família ou com os amigos, ou ele poderia levar para casa e ainda para o seu sustento, e ainda sobrava para ele vender no comércio. Então, uma dona de casa, por exemplo, que fosse comprar uma carne, ela ia escolher a melhor carne por um preço mais acessível, porque essa carne, o açougueiro, as pessoas que vendiam carne, compravam por um preço menor, porque sabia que era uma carne que vinha do resto de uma adoração. Então, era uma carne de boa qualidade, um preço acessível. Diante disso, os cristãos alguns entendiam que era melhor não comer carne, para não correr o risco de comer carne sacrificada a ídolos. Outros ainda entendiam que o ídolo não significa nada, como o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 4. Sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, porque só existe um só Deus. Então, uma parcela dos irmãos achava que não era nada demais comer esses animais. Lá no versículo 8, Paulo fala que a comida, porém, não nos torna aceitável diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Ou seja, a alimentação em si não nos torna mais espirituais. Não era algo que poderia se dizer, se comer tá pecando, se não comer não tá pecando, entendeu? O apóstolo Paulo vai falar sobre a intenção deles com a alimentação de carne. Por exemplo, uma das práticas que ele fala que não poderia fazer é ir lá para essas orgias, comer lá dentro do templo, no momento do sacrifício, no momento da consagração de parte dos animais aos ídolos, tá? Então, ele fala também, olha, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, para nós, porém, é o único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Deus, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Então, veja, ele fala sobre a liberdade dos cristãos. A gente não deve ir lá nesse templo e participar dessa orgia. Mas se você for comprar no açougue, não. A gente sabe que os ídolos não são nada. O que o Paulo está advertindo aqui é a respeito dos irmãos fracos, que vêm aqueles que vão lá no açougue e compram essas carnes, eles acham que é pecado e causam uma divisão na igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele termina e fala, portanto, se aquilo que eu como leva meus irmãos a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. É o caso, por exemplo, da cerveja. Há irmãos em nossos dias que falam, poxa, eu não sou viciado. Eu tenho uma cervejinha dentro da minha geladeira, eu tomo
um dia na semana, no final da tarde, não fico embriagado, não dou mau testemunho porque está na minha casa. Mas se um irmãozinho seu que acha que é pecado, vai na tua casa e abre a geladeira, causa um escândalo, é melhor não fazer isso. E ainda mais, se o seu filho adolescente, você não sabe se ele pode vir a ser um viciado naquilo. Você tomou uma cerveja e não acontece nada. E seu filho? Será que ele vendo o pai tomar, fala, também posso? E começa a tomar e vir a tornar-se um alcoólatra. Então, por conta dos fracos, a gente abre mão de determinadas coisas que não são pecados. Mas é melhor a gente não fazer por conta dos aqueles irmãos que têm a consciência fraca. Abrir mão daquilo que me é tão importante para que meu irmãozinho fraco não tropece, não caia, não desista ou não entre no pecado. O capítulo 9 fala dos direitos de um apóstolo. Ele fala sobre Deus, lá no versículo 12 fala assim: se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. Ou seja, quem trabalha como pastor naquela época tinha direito de ser sustentado pela igreja, assim como é hoje. Os nossos dízimos e ofertas são oferecidos e eles são utilizados para manutenção da casa do Senhor, para pagar energia, para pagar funcionário, para material de limpeza, para pagar água, para manutenção e também para pagar o salário daqueles que se dedicam exclusivamente à pregação do evangelho, que são casos dos pastores. E lá naquela época alguns eram sustentados, mas eles não sustentavam Paulo. Eles não mandavam dinheiro para Paulo. Paulo fabricava tendas para ter o seu sustento, certo? E aí ele fala que embora ele não está ligado a eles, ele não é empregado deles, não é escravo deles, mas lá no versículo 19, ele fala, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Inclusive ele fala que se tornou judeu para ganhar judeus, ele se faz de gentil a fim de ganhar o que não está debaixo da lei, ele faz de fraco, versículo 22, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Isso significa o quê? É que ele usava a tradição, os costumes, as crenças das pessoas para iniciar o processo de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Quando ele chegava na sinagoga, que era composta totalmente de judeus, ele começava pelo livro da lei, para anunciar que aquele Jesus era o Messias prometido. Quando ele estava com os judeus, ele via costumes, as tradições, as crenças deles para iniciar a pregação para ganhar o máximo possível de pessoas. Nós vamos ver nos livros subsequentes uma história, e Atos conta uma história que Paulo chegou na cidade, tinha vários ídolos, várias estátuas na praça da cidade e havia um escrito ao Deus desconhecido, para eles não correr o risco de esquecer de algum Deus. Ele fala, esse Deus desconhecido é aquele que eu prego para vocês. E a partir dessa crença, ele anunciou o Senhor Jesus. Então, muitas vezes nós participamos de algumas coisas que para a gente não é tão importante, né? Eu sento numa roda de tereré, mesmo eu não sendo fã de tereré tanto assim, mas se for para eu sentar ali e conversar com aquelas pessoas que gostam do tereré, para eu inserir naquele círculo e aproveitar aquele momento de comunhão com o tereré, ganhar as pessoas, falar do amor de Jesus. Muitas vezes nós somos jovens, a gente senta junto com os velhos, a gente ouve as histórias deles para a gente ter a oportunidade de ganhar a confiança deles para falar do amor de Jesus. Então, muitas vezes o apóstolo Paulo fez isso e ele fala no versículo 27 que ele esmurra o corpo dele, faço dele como escravo para depois de ter pregado os outros, eu mesmo não ser envergonhado. Aproveitando essa história, ele fala sobre aqueles que correm no estádio para ganhar um prêmio. Nós falamos nas primeiras aulas que a cidade de Corinto era uma cidade que tinha os jogos istmicos, havia muitas competições atléticas e o atleta até hoje, ele se dedica muitas horas do seu dia para treino, é uma disciplina intensa e ele compara
esses atletas aos atletas de Cristo. Nós também temos que ter uma disciplina intensa de oração, de leitura, meditação da palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus, uma disciplina intensa, mesmo que a gente não está com vontade de participar da comunhão do corpo de Cristo, para que a gente possa ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Já o capítulo 10, ele fala sobre a história de Israel, para falar sobre o orgulho que havia entre aqueles irmãos de Corinto. Então, ele compara os pecados dos israelitas lá no deserto. Ora, Deus os tirou de uma escravidão no Egito. Levou para o deserto ali, eles foram batizados, como ele fala, da água, a mesma água, né? Quando Deus os levou, passou pelo Mar Vermelho, eles comeram maná do céu, Deus derramou comida do céu para eles, Deus tirou água das rochas, e nem por isso está em Números capítulo 11, Números capítulo 25, Êxodo capítulo 16, 17, narra essa história do povo atravessando o deserto. Mesmo eles tendo todo o sustento de Deus, mesmo eles tendo sido libertados milagrosamente, atravessando o Mar Vermelho, mesmo Deus tirando a água das rochas para eles, mandando codornizes do céu, mesmo Deus tendo colocado uma nuvem durante o dia para que eles fossem protegidos do sol no deserto e uma bola de fogo à noite para esquentá-los, porque o deserto à noite é extremamente frio, eles caíram em vários pecados que estavam a mesma forma acontecendo na igreja dos Coríntios. Ele fala, vamos olhar o exemplo dos seus pais, dos nossos pais no passado. Eles se tornaram muito idólatras, né? Houve idolatria, fizeram um bezerro de ouro e eles casaram e tiveram relacionamento com as mulheres moabitas, as vizinhanças lá, e começaram a idolatrar os ídolos lá daquelas moabitas. Houve imoralidade, porque eles tinham relações sexuais com essas mulheres fora do casamento, havia muita imoralidade lá naquele povo, uma cobiça incrível, porque eles nunca estavam satisfeitos, tudo que Deus dava eles queriam mais, eles colocaram Deus à prova, né? Na medida que eles eram mal agradecidos e eles pecavam pensando que Deus ia os perdoar, Deus é Pai, Deus é misericordioso. Havia uma intensa murmuração, sempre reclamando de tudo que Deus dava. E aí, nesse deserto, caíram muitas pessoas, foram mortas. É o maior cemitério da humanidade. Deus, de uma certa forma, ele levou todos a óbito de 20 anos para cima. Eles não chegaram à terra prometida, não chegaram a Canaã. Isso aconteceu com a igreja de Coríntios. Havia idolatria, havia imoralidade, havia cobiça, havia murmuração. E isso serve para nós hoje. Nós temos o exemplo dos israelitas no deserto e temos o exemplo dos irmãos de Corinto. E ele fala que isso é aquilo que desagrada a Deus. Ele fala, não se queixem, como alguns deles queixavam e foram mortos pelo anjo destruidor, no versículo 10 do capítulo 10. Ele fala sobre tudo aquilo que eles viveram e eles estavam indo pelo mesmo caminho. E aí, no versículo 12, ele faz uma advertência incrível, terrível, que serve para nós. Versículo 12 do capítulo 10. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. E ele fala que não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape. Então, as tentações vêm sobre nós não estamos livres. Por isso nós devemos vigiar, orar. A gente precisa estar atento, porque o inimigo não dorme. Deus, ele providencia o escape, mas nós precisamos estar ligados com ele, nós precisamos estar com a mente voltada para ele. E essa advertência do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é uma advertência para nós hoje. E aí, ele fala também sobre as festas idólatras e a ceia do Senhor. Havia uma festa que era tradição
lá na igreja de Corinto, chamada Festa do Amor. Cada um levava um pratinho, vamos dizer hoje, levava aquilo que era a contribuição para a festa. E os ricos levavam manjares deliciosos e os pobres não tinham condição de levar. O que eles faziam? Eles se fartavam e deixavam os pobres que não tinham levado nada participar daquele manjar. E logo a seguir ele servia a ceia. E aí o Paulo adverte grandemente essa falta de amor, né? Ele fala sobre como eles deveriam portar. Então, eles estavam agindo como pagãos. E aí, no versículo 23, ele fala sobre tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Não se deve buscar o seu próprio bem, mas o sim dos outros. Comam tudo que vende no mercado sem fazer alguma pergunta por causa da consciência, pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Mas se algum descrente convidar para uma refeição e você quiser vir, não pergunta nada. Coma tudo que for apresentado. Mas se alguém lhe disser, isso que eu estou servindo foi oferecido a ídolo, então é melhor não comer por causa da consciência daquele que é fraco. Assim quer vocês comam, versículo 31, bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para o grego. Então é preciso que aquilo que a gente faz, seja qualquer coisa, né? A comida é algo que entra. Jesus falou que nos faz mal aquilo que sai. Mas se aquilo que a gente come está trazendo alguma mal para a consciência do nosso irmão fraco, a gente não está fazendo para a glória de Deus. O que a gente faz para a glória de Deus é aquilo que edifica, tá? E aí ele fala, tornem-se meus imitadores. E aí, o capítulo 11 fala sobre o homem ser cabeça da mulher e sobre o uso do véu. Então vamos para a cultura daquela época. Na cultura daquela época, o véu era símbolo da pureza da mulher, era símbolo do poder e da dignidade da mulher. A mulher que saía na rua, na cultura daquela cidade, daquele mundo grego, no mundo daquela época, a mulher que saía na rua sem o véu, ela estava livre de ter que ser respeitada. Eram as prostitutas, as sacerdotisas cultuais dos ídolos pagãos que andava sem véu. A mulher casada, uma mulher digna, honrada, usava o véu, era um símbolo daquela cultura, certo? E o que aconteceu? Começou um movimento feminista naquela época, porque lá era um lugar em que havia muitos filósofos, pessoas cultas, e eles começaram a fazer o movimento do abaixo o véu. A mulher que era inteligente, independente, que fazia uma faculdade, não precisava usar o véu. Elas se sentiam mais inteligentes, tão inteligentes quanto os homens. Mas, por outro lado, nenhuma mulher participava dos cultos dos pagãos. As mulheres eram consideradas como nada. E aí, o apóstolo Paulo, trazendo os ensinamentos de Jesus, nesse capítulo 11, ele fala que a mulher pode orar e pregar na igreja. A mulher é tão digna quanto o homem. A mulher, ela é ajudadora do homem. Só que ele orienta a não entrar nesse movimento feminista. Elas entraram na igreja com o véu, como era a tradição lá naquela época. Porque corria o risco dessas irmãs, elas estarem incorrendo no perigo de outros homens achar que eram prostitutas, que elas estavam livres, porque o véu significava que ela tinha um marido ou tinha um pai, se fosse solteira. Ela tinha cobertura de um homem que cuidava dela. Se ela entrasse na igreja sem, ela estava se equiparando àquelas mulheres pagãs, as sacerdotisas pagãs. E ele fala que então esse véu é como se fosse a glória da mulher e a mulher a glória do homem. Por quê? Imagine uma mulher que é casada, que entrava na igreja cristã a mulher podia entrar, podia orar, podia profetizar. Ele fala que não fazia isso sem véu, porque estava desonrando o marido. Os outros que tinham essa cultura falavam, olha a mulher do fulano, ela está sem véu,
né? Trazia um desconforto, uma desonra para o marido. Vamos colocar na nossa cultura de hoje? Já pensou a gente sem sutiã? Uma blusa, um tecido mais fino, mesmo que ele for um pouquinho mais grosso, dá para ver que nós estamos sem sutiã. Imagine a mulher do Elton, por exemplo, chegar na igreja sem sutiã, abaixo o sutiã, né? A gente ir na praia, fazer um topless, as pessoas vão ficar olhando, vão ficar julgando e julga também o nosso marido, traz uma desonra para o nosso marido. Então, a outra situação que ele fala é do cabelo comprido. Ele estava mostrando que Deus criou a mulher com uma identidade, com características próprias e distintas do homem. O homem tem o emocional diferente, a racionalidade diferente, ele tem um outro papel distinto da mulher. E são nas roupas que a gente deve mostrar a nossa feminilidade, o nosso poder da feminilidade, e os homens na dele. Naquela época, na cultura grega, as mulheres e os homens vestiam iguais. A diferença estava no véu, né? E a gente sabe que o marido, o homem é o cabeça da casa, mas não significa que nós somos Amélia, somos subservientes, nós somos cooperadores do nosso marido. Essa submissão que a Bíblia fala é aquela que, na hora de tomar uma decisão, se as ideias forem distintas, a decisão é do marido. Mas nós somos cooperadoras, somos tão dignas, tão inteligentes, tão capazes quanto os nossos maridos. A gente, naquela época, o cabelo comprido e o véu era a distinção, né? Da mulher com o homem. E aí, ele fala, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem nas igrejas de Deus. Não tem costume de ficar com o cabelo comprido. Então, não precisava fazer polêmica. E aí, tem um versículo 10, que fala o seguinte, versículo 9, além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Deus criou a mulher porque o homem estava se sentindo sozinho, né? Essa era a razão. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter a cabeça coberta como sinal de autoridade. Por quê? Por causa dos anjos. Na igreja, os anjos estão ali, embora a gente não veja. Lá em Isaías, capítulo 6, fala que os anjos, quando eles iam adorar, eles cobriam até o seu rosto. Os anjos estão em adoração na igreja, que é a noiva de Cristo. Em respeito a esses anjos, nós precisávamos, naquela época, usar o véu. Hoje nós temos outros fatores da nossa cultura de hoje que identificam uma mulher cristã. É por isso que muitas vezes a gente fala sobre as vestes decentes, né? As roupas das mulheres, não muito decotadas, curtas, de forma que possa levar um homem a pecar, né? A trazer indignidade para o seu marido. E aí é por essa razão que fala sobre o véu e sobre o cabelo e sobre a honra ao marido. Então as mulheres na igreja cristãs, elas entravam, oravam, profetizavam. Olha só o versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se estivesse raspada. Então, da mesma forma que era necessário que a mulher usasse o véu, por conta da cultura naquela época, o homem não deveria usar o véu. Então, o homem não usar roupas afeminadas hoje também, tá bom? Sobre a ceia, que eu estava falando no capítulo anterior, aqui também fala sobre essa festa do amor, que eles levavam comida, se embriagavam. O versículo 21 fala sobre eles embriagar dentro da igreja. E ele fala, poxa, não tem comida na sua casa? Empanturravam de comida, os pobres ficavam sem, eles embriagavam e logo a seguir servia a ceia, no mesmo ato. Comia, bebia, embriagava e servia a ceia. Aí ele fala sobre o comer, tomar a ceia de forma indigna, sem amor, sem consideração uns pelos outros. E aí ele fala que esse tomar a ceia de forma indigna, ele causa doenças espirituais que acabam chegando até o corpo da pessoa. O pecado traz doenças.
O pecado traz doença para a alma, para o espírito, de forma tal que também chega por corpo. Então ele fala no versículo 33, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhe darei as instruções. Então, essa é a orientação para a hora da ceia, porque lá naquela época havia um manjar, uma festa primeiro. Então, para que não entrasse para a glutonaria, comesse até se empanturrar, não esperava os outros, não, porque assim, aqueles que levavam achavam que tinha direito de comer. E aqueles que não levavam ficavam por último e às vezes ficavam sem comida. E isso tornava o ato subsequente da ceia uma forma indigna, que desonrava a Deus, ok? Nós vamos para o capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais. E aí ele fala que há diversos tipos de dons. E todos os dons, a sabedoria, o conhecimento, milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, todos é dado pelo mesmo Espírito Santo. E não existe uma hierarquia. Quem fala língua é superior a quem profetiza, ou é superior a quem exerce o dom de misericórdia, de serviço. Não existe, porque é o mesmo Espírito Santo que dá os mesmos dons. Então, os dons na igreja não são aferidores de espiritualidade, porque se fosse, a igreja de Corinto era a igreja mais espiritual do mundo, só que eles eram carnais, porque é a única igreja que o apóstolo Paulo fala que tinha todas as espécies de dom. E eles estavam usando esses dons para aferir a espiritualidade e para tornar inferior o irmão que não tinha determinado tipo de dom. Então, havia uma diversidade de dom, mas ele fala que a partir do versículo 12, que os dons é para edificação do corpo de Cristo. Então, ele até usa, por exemplo, o corpo, né? Se tudo fosse mão, como ia ser? Ia ser sem perna, sem olho, sem nariz? Então, há uma diversidade de dons para que um abençoe o outro. A mão, ela não pode lavar ela mesma, ela precisa da outra mão. A orelha, ela não ouve, ela precisa do ouvido, mas o ouvido não lava sem o dedo, né? Então, o dente serve para triturar os alimentos, mas ele não se escova sozinho. Os pés usam para a gente caminhar, mas ele precisa do corpo, precisa da cabeça para dar o comando. Então, nós somos interligados para abençoar o corpo. Uma pessoa que tem o dom de profecia, ela não vai usar para si mesma, ela não é independente. Ela usa para edificação do corpo. Uma pessoa que tem o dom de misericórdia, o dom de servir, ela vai usar para o corpo, não para si própria. Nós somos... recebemos os dons do mesmo Espírito Santo, nenhum é inferior ou superior ao outro, porque todos é dado pelo mesmo Espírito e todos é para abençoar o corpo. Veja só, o versículo 26 fala que quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, vocês são do corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, veja, se eu tenho uma dor de dente, eu vou ter uma febre, vai dar dor de cabeça, meu corpo vai padecer. Se uma unha do dedão do pé está encravada, inflama, vai doer tanto, vai comprometer eu caminhar de forma adequada. Então, se eu tiver uma febre por conta dessa infecção, todo o corpo vai padecer. Assim somos nós precisamos uns dos outros. Nós temos dons diferentes, não somos superiores e nem inferiores aos outros, para que o corpo de Cristo seja abençoado. E ele faz uma advertência incrível lá para aqueles irmãos da igreja de Corinto, para eles não se ensoberbecer por causa disso. E faz isso para nós hoje. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os demais capítulos do livro de 1 Coríntios. Deus os abençoe.